Olá, nossos amigos, nossos irmãos. Estamos aqui começando mais um tema do canal Espiritismo em Estudo, que a gente vem alimentando, né, os estudos aí, principalmente do livro Renovando Atitudes, do Espírito Ramé. E o tema da noite está relacionado com o grau de sensibilidade. Então, sensibilidade é você se tornar sensível com muitas coisas que acontecem ao seu redor, e aí o tema da noite vai abordar justamente essa nossa convivência com a realidade, uma contínua convivência, né, com a nossa realidade. E como não podia deixar de ser, Hamed sempre traz um trecho do Evangelho, e com isso a gente acaba também dando uma reflexão, né, sobre o que Jesus nos trouxe aí em sua passagem. Então, o que Hamed coloca aqui no tema da noite, que é grau de sensibilidade, é grau porque tem graus pequenos, acima, médio, é grau de sensibilidade. E o capítulo 17, que é citado pelo Hamed nessa lição de hoje, é o capítulo que refere-se a ser de perfeitos. Então, a sensibilidade, para ser perfeito, tá relacionada também com esse esforço para a gente se tornar cada vez mais e melhor. Então, o trechinho do Evangelho que o Ramé coloca em sua lição de hoje, diz assim, item 4 do capítulo 17, então, né? Homens de uma capacidade notória que não a compreendem, enquanto que inteligências vulgares, de jovens mesmos, apenas saídos da adolescência, a apreendem com admirável exatidão em suas mais delicadas nuances. Então, o que ele está dizendo aqui enquanto que a capacidade notória é que não a compreendem. Então, a gente sabe que a nossa encarnação ela vem com uma dose de esquecimento do passado, né? A gente sabe que quando a gente reencarna, a gente não consegue assim saber o que se passou nas nossas encarnações anteriores. Então, a não compreensão, né, tem a ver com esse esquecimento também. No capítulo 17, Sede Perfeitos, que o item 4 citado por Ramé, na verdade, ele trata, além de ser de perfeitos, ele trata os bons espíritas, né, que está relacionado muito com o nosso perfil, a nossa tentativa de cada vez mais ser espírita. Então, eu vou assim, me ater à leitura desse item 4, porque ele é muito explicativo em relação a essa condição humana da nossa encarnação. Então, o item 4 começa assim, isso do Evangelho, tá, gente? Bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita. Então, no item anterior, ele falou o bom espírita, né? Como um cristão verdadeiro. Então, todo espírita, logicamente, é um cristão, acima de tudo, né? Pois que um mesmo é um e outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, ele não acrescenta nada, né, ao que Jesus falou. Pelo contrário, ele explica e detalha melhor a sua compreensão. E apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, resultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, aqueles que duvidam e vacilam sempre têm um estudo, um esclarecimento que vai ajudar nessa faculdade de entender melhor a nossa existência e a nossa vida, né? E ele continua assim. Eu só destaquei alguns itens, né, gente, para não ficar lendo todo o item 4. Ele continua assim: será então necessária, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? É uma pergunta que ele faz, né? Ele diz: não, tanto que há homens de notória capacidade que não a compreende, ao passo que inteligências vulgares, moço mesmo apenas saídos da adolescência,
eles aprendem com admirável precisão as mais delicadas matrizes. Porém, isto de que a parte que é, assim dizer, material da ciência, somente requer olhos que observem. Então, aqui eu faço um particular, que é, a ciência, ela lida com as coisas comprovadas. É somente aquela que requer os olhos que observem. Então, a sensibilidade que Ramel vem trazendo hoje aqui tem um sentido não de visão direta, né? Ele tem um sentido de sentir ao seu redor, né? Aí ele continua aqui. Enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade e senso moral. Maturidade, que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. Então, aqui ele já toca num item aqui que a bagagem do espírito que o encarnado traz também influencia nessa maturidade que ele cita aqui, em sentir e entender ao seu redor o que está acontecendo como um senso moral, né, que ele já desenvolveu em vidas passadas, que, portanto, ele tem na sua bagagem espiritual, na sua encarnação. Aí o Hamed, ele citou esse item 4 do capítulo 17, né, os bons espíritas, né, e ele já começa, então, a sua lição de hoje, que eu vou ler a lição e vou fazendo aos poucos alguns comentários sobre cada trecho que eu entendi, destacar um pouco, até um pouco de reflexão. E ele começa assim: na realidade, são homens sensíveis todos aqueles que aprendem a focalizar intensamente a essência das coisas. O que é focalizar intensamente a essência das coisas, né? A sutileza de tudo que acontece ao nosso redor. Não é só o que a gente vê, né? E ele continua: sabem sintetizar, quer dizer, os homens sensíveis, ele está se referindo àqueles que conseguem têm maior sensibilidade, né? Ele continua assim: sabem sintetizar e observar sem julgamentos prévios as ocorrências e assuntos, examinando-os como eles se apresentam realmente, com uma lucidez e discernimento cada vez maiores. E o comentário que eu faço aqui em relação a essa colocação dele é que eu entendo que essa condição está relacionada com o nosso grau de consciência de cada um de nós. Olhar a realidade e entendê-la com clareza e lucidez, como o Hamed fala, sem se deixar levar por aparências. Aparências, vícios e alienação da realidade, ou seja, não aceitar que as coisas vêm pronta para você. Você tem um senso crítico sobre a realidade. É a própria sensibilidade de cada um de nós que nós temos. Isso tanto se desenvolve quanto já traz na bagagem espiritual de cada um de nós, como trata a matéria do capítulo do Evangelho, como a gente leu no começo. Então, olhar a realidade e entendê-la com clareza e lucidez, e sem deixar levar pelas aparências, que são os vícios, a alienação. Alienado é aquela pessoa que todo mundo fala uma coisa, ele aceita tudo, ele não passa pelo crivo da razão ou do senso crítico, né? Então, a sensibilidade requer que você estabeleça um senso crítico nas coisas, né? E Ramé continua ainda assim: sensibilidade é patrimônio do espírito. Veja, aquilo que eu falei no começo, que o espírito traz na sua bagagem experiências do passado, né? Tem a ver com o seu grau de sensibilidade na vida presente. Então, sensibilidade é patrimônio do espírito que já atingiu um certo grau de percepção e detecção proveniente do âmago dos fatos. A faculdade está alicerçada no sentido de realidade, que tem a capacidade de penetrar nas ideias novas, captá-las e analisá-las sutilmente com admirável eficiência e exatidão. Há criaturas, porém, que se apegam somente
aos fenômenos e manifestações espetaculares do mundo espiritual. Ora, esse capítulo aqui, eu estava falando com a auxiliadora antes de a gente começar, a questão das mudanças do nosso dia a dia, né? As mudanças estão acontecendo, né? E a gente, muitas vezes, a gente vê pessoas resistindo às mudanças do dia a dia que precisam ser feitas. Então, aceitar as mudanças é também perceber a nossa realidade e estabelecer uma sensibilidade se a gente deve ou não seguir essas mudanças que vão acontecer. Então, esse apego, esse aqui é um comentário meu que eu faço, né? Nesse interim, antes de continuar lendo o tema da noite, esse apego a fenômenos é justamente o ser alienado que falei no começo. Quer dizer, as pessoas se apegam nas manifestações, nos fenômenos. É uma pessoa que está alienada, é um leve trás na vida, né? E não, a gente não deve ser assim. A pessoa fica somente na parte da frente da cortina. Então, você olha a parte da frente da cortina, é uma coisa. Quando você entra atrás, o que está por trás da cortina, você estabelecer essa sensibilidade de pesquisar e estabelecer um senso crítico do que está por trás dos fatos, né? Mas o que acontece por trás deles? É isso que nós temos que descobrir, né? E Ramé continua aqui. Imaturas e insensíveis, ou seja, pessoas que não estão dentro desse esforço de se perceber, de perceber o contexto, ele está se referindo nessa parte que eu vou ler agora. Imaturas e insensíveis. Não compreende as consequências éticas existentes por detrás dessas mesmas manifestações. Só olha o que aparece, o que vem na frente, como eu falei da cortina, né? Não percebem os horizontes ilimitados que se descortinam em razão da crença da imortalidade das almas, pois não foram tocadas no coração pelos sentimentos de que o universo é o lar que abriga todos nós, eternos viajantes na embarcação da vida. Por não possuírem a parte essencial, não tomam consciência. Aí ele fala justamente naquilo que eu lembrei no começo, da questão da consciência de estar aqui e perceber o nosso contexto, né? Não tomam consciência do fato de que existir é participar de uma constante e eterna renovação. Então, o ciclo de reencarnação, o espírito vem, aprende, volta, continua a evolução e a renovação, está nesse ciclo que é eterno, né, que ele está colocando aqui, e que impulsiona as criaturas ao autoaperfeiçoamento. Então, Hamed dá essa receita, né? A questão de ser sensível, estabelecer um senso crítico, tomar consciência das coisas, se informar das coisas, não aceitar as coisas de pronto, do que muita gente diz ou que a televisão fala, né? A gente passou por um período aí recente de fake news, né? Muito intenso aí, há cerca de 2, 3 anos atrás, se inventavam coisas absurdas, né? Então, e tem gente que aceita isso como verdade, não pode, tem que estabelecer o centro crítico, pesquisar a respeito, se informar. E o Ramé continua, então. Há tempo de começar a crescer. Então, ele alerta assim, você é meio Gabriela, né? Vamos chamar assim, eu nasci assim, eu sou sempre assim, tal. Não, ele está recomendando aqui, há tempo de começar. Essa matéria que eu estou vendo me tocou muito nesse ponto aí, que a gente fica meio que parado, estudando o Evangelho. Tem muitas coisas que a gente precisa descobrir ainda, além do que o Evangelho traz, né? Então, ele recomenda: há tempo de começar, crescer, transformar, recomeçar no eterno reciclar de experiências. Todavia, aqueles cujo nível de maturidade foi desenvolvido se diferenciam dos outros, porque focalizam com seus sentidos acurados as profundezas das coisas e, muitas ocasiões, conseguem até perceber certas ciências não muito mais espiritualistas,
do que determinadas crenças ou cultos religiosos. Então, aprofundar, começar a estudar mais, né? Desculpa. Aí ele continua assim: ciências há que transcendem a vida física pelo somatório de bases universalistas. Então, aqui ele toca num ponto que é a pessoa que é puramente materialista, ela não vê a vida futura como sendo uma continuidade, né? Que o crescimento que a gente tem nessa encarnação, ela vai, logicamente, ser bagagem do nosso espírito no futuro. Então, aqui ele toca nesse assunto, que é a vida física pelo somatório de bases universalistas. Observam no interagir das relações entre seres vivos e no meio ambiente uma associação harmônica de ordem divina. Aqui eu faço um parênteses aqui, que tem um ditado que diz assim: a natureza nunca contradiz as suas próprias leis. Olha que interessante, né? A natureza nunca contradiz as suas próprias leis. E é nessa ordem que ele está falando aqui. É interagir nas relações entre seres vivos e o meio ambiente, uma associação harmônica de ordem divina e de cunho fraternalista. Por outro lado, continua Ramé, certas religiões deixam muito a desejar quanto ao sentimento de fraternidade, por exemplo, prometem recompensas imediatistas e ficam presas a dogmas materialistas de infabilidade e autoritarismo. Aqui ele tocou num ponto aqui que a gente vê muito acontecendo isso no dia a dia. Ele continua: os seres humanos sensíveis estão despertos, tanto em seus sentidos externos quanto internos. Estão vivos em plenitude, pois experimentam a atmosfera de cada momento. Estão sempre refletindo e discernindo suas emoções e sentimentos, porque já se permitem experimentar toda uma sucessão de sensações que decorrem das experiências das relações humanas. Aqui eu faço uma reflexão que é assim: porém, se a pessoa se fecha e se isola, né? Fala, não quero saber de nada, um monte de problemas, guerras, eu me fecho, não quero saber, eu quero viver em paz, né? O que acontece? Se isola no meio social, ela pouco vai crescer em sua sensibilidade. Então, ela amortiza um princípio normal nosso de se tornar sensível e sentir o dia a dia. Se você se afasta do dia a dia, das pessoas, das coisas, você não consegue mais se sentir, né, o que está acontecendo. Isso tem a ver com a questão das mudanças que eu falei no começo, né? Não quero mudar, se isola, e as mudanças vão acontecendo e a pessoa perde o time do ciclo da vida, né? Da sequência das coisas, né? Isso não consegue aferir o grau de emoções e sentimentos em relação a uma realidade. E aí o Ramé coloca dois parágrafos para finalizar, dois parágrafos. Portanto, aí conclusivo, né? Podemos confiar em cada um de nós, podemos confiar que cada um de nós, a seu tempo, cada um tem um tempo, sensibilizar-se-á pelas coisas espirituais. Ou seja, se as pessoas ainda não se tocaram pela vida, a continuidade da vida, é o tempo de cada um que vai, aos poucos, a pessoa vai chegar nesse ponto, né? Visto que o desenvolvimento de nosso grau evolutivo transcorre natural e incessantemente, em decorrência dos 106 impulsos de progresso. Ele colocou esse número aqui, eu achei muito interessante, 106 impulsos de progresso que recebemos das leis divinas existentes em nós mesmos. Quer dizer, no nosso interior já existe essa condição, vamos dizer assim, né? Aqueles que aprendem, que se prendem unicamente aos fenômenos mediúnicos e em nada se transformam espiritualmente, encontrarão mesmo assim, nesse comportamento, um primeiro passo que lhes tornará o segundo mais fácil numa outra existência. Quer dizer, mesmo a pessoa que fica só dentro dos fenômenos mediúnicos e não estuda, não vê outras filosofias, outras histórias, mesmo assim,
Ele está dizendo, ele se tornará o segundo mais fácil para a sua existência. Quer dizer, a sequência do seu progresso vai acontecer no segundo passo, né? Trata-se de um processo que não ocorre da noite para o dia, mas que se vai projetando ao longo do tempo e sempre acontece quando estamos prontos para crescer. Aliás, quando o aluno está pronto, o professor aparece. Esse aqui é aspas que ele colocou aqui, né? Eu achei muito interessante. Quando o aluno está pronto, o professor aparece. Aqui eu queria finalizar, aqui já terminou Ramé, mas eu achei muito interessante o final do item que ele lembrou no começo, do Sede Perfeitos, né? Que é o espírita. Eu vou ler aqui, são 4 linhas, e aí eu já concluo a nossa apresentação da noite, que é o grau de sensibilidade, né? Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, olha, é difícil ser isso, eu estou tentando ser. Se acha em grau superior de adiantamento moral. Ele se acha. O espírito que nele domina, de modo mais completo, a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Quer dizer, a doutrina espírita, ela cutuca a gente, no bom sentido, né? Para a gente despertar para entender todo um contexto, tanto nosso, encarnado, espiritual, como a sequência no universo, no cosmos, né? Em suma, é tocado no coração, né, o espírita, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Então, o despertar está, né, na comoção, na emoção, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Quer dizer, os próprios vícios, as próprias inclinações más, precisam ser dominados por nós mesmos. Então, quando você consegue fazer isso, você começa a mudar a sua forma de vida, a mudar a sua forma de agir. E a transformação moral é justamente essa que acontece com esse esforço. E continuando aqui, enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro, que aprende alguma coisa de melhor, se esforça para desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. Quer dizer, se tem firme a vontade, é a perseverança, né? Não é fácil, né? É muito gostoso você se acomodar, ficar só esperando as coisas acontecerem. Porém, é preciso que a gente saia à luta, através da sensibilidade, perceber o nosso contexto em volta de nós, né? E entender que, como espírita entende, que a vida continua após a morte do corpo e que aproveitar o tempo que nós estamos aqui, como recomendou aqui o capítulo do Evangelho, com o verdadeiro espírito, transforma as suas ações, melhora o seu estado de ser, né? E isso que importa para nós todos. Eu diria assim, para finalizar a nossa apresentação, é que a gente precisa fazer, assim, sair dessa vida melhor do que entramos, pelo menos. A gente tem um salto de melhoria enquanto a gente vive nessa passagem no nossa encarnação. Então é isso que eu queria dizer, amigos. Um grande abraço a todos, que todos fiquem na paz de Jesus e que todos que nos encontrem percebam o nosso Mestre Jesus em nossos corações. Muito obrigado, até mais.